A reunião que simplesmente poderia ter sido um e-mail, porque o Fulham, desde que o Palmeiras fez a proposta oficial, o Fulham não tinha respondido o Palmeiras em nenhum momento. Então, isso do acerto com o Andrés Pereira, já está tudo ok, tudo certo com ele já sabe todas as bases salariais, metas, tudo o Andrés Pereira já sabe desde o dia que vazou aqui no Brasil essa procura e essa proposta oficial, né? Que foi divulgado primeiramente pelo Fabrício Romano. E aí, o Palmeiras, então, hoje teve essa reunião para o Fulham só dizer que aquela proposta de 20 milhões de euros, nós olhamos, vamos analisar e se der para melhorar alguma coisa, vocês já vão pensando aí, porque já tivemos propostas melhores do que 20 milhões de euros. O que pesa agora o Andrés Pereira já aceitou o projeto do Palmeiras, ele já aceitou as bases salariais, ele já entendeu que, seria interessante retornar ao futebol brasileiro e defender as cores do Palmeiras. Então agora ele vira também um personagem importante para ajudar nesta negociação com o próprio Fulham para ter a sua liberação em definitivo. É claro, não é fácil, não é uma negociação tranquila. Ontem, né? Mas foi reserva ontem. Se a gente pegar a sequência de jogos que ele teve, uma hora o Andrés ia precisar descansar. E ele descansou contra, teoricamente, o pior time que o Fulham encarou nessa maratona de jogos. E o Fulham conseguiu perder para o Ipswich Town jogando em casa. Então, não foi... Não empatou? Empatou no final? Eu vi que tava 2-1, não vi como é que foi o final. Acho que foi 2-2. Deixa eu ver aqui só. Teve mais um do Raul Jimenez, verdade. O Raul Jimenez fez 2 gols. É isso, eles estão numa sequência inacreditável de empates, verdade. Bem lembrado. Eu parei de ver no 2-1, mas o Raul Jimenez ele fez o segundo também. Então, ele foi preservado por causa da maratona de jogos, porque, teoricamente era o pior time que ele encarar. Ele jogou contra o Bournemouth, tá bem. Jogou contra o Chelsea. Jogou contra o Southampton, tá mal, mas o jogo era em casa. Jogou contra o Liverpool e meteu gol. Jogou contra o Arsenal. Então ele vinha numa bateria longa. Teve esse pequeno descanso, mas o Marco Silva, que é o técnico do Fulham, tem o Andrés Pereira como uma peça muito importante. O que entra nesse quebra-cabeça do Andrés Pereira? Alguns portais da Inglaterra noticiaram que o Fulham foi atrás do McAtee, jogador do Manchester City, que não é uma peça principal, é um garoto que vem das categorias de base, e o Guardiola começou a dar moral para ele agora. Ele atua também como 8 e como 10, assim como faz o Andrés Pereira. Então, isso dá, teoricamente, um motivo para, pode ser que saia o negócio, porque se eles estão já buscando informação sobre um outro jogador para o setor, essa possibilidade existe, porque o Fulham ainda não disse não ao Palmeiras, só que o Fulham também nunca disse sim. Hoje, o que foi essa reunião foi basicamente aquele e-mail que vocês mandaram com a proposta, olhei aqui, vou analisar, mas a janela fica aberta até o dia 31 de janeiro. Então, se vocês quiserem melhorar a proposta, já recebemos algumas propostas em julho melhores do que essa. Se vocês tiverem mais a oferecer, a gente volta a conversar daqui a pouco. Mas, por enquanto, foi mais aquela reunião só para dizer, seu e-mail chegou, vou dar uma lida, mas se quiser mandar outro, eu aceito outro também. Então, não andou nada. Não andou absolutamente nada por enquanto. Só metendo o bedelho, rapidinho, 2 coisas. Primeiro, fala. Não andou nada, mas não desandou também. Então, isso exato, tá estagnado por enquanto. Não precisa fazer essa carinha de pena, pode falar. Não. É só para não perder isso daí, porque o Andrés Pereira tem mercado na Europa e a janela abriu. O que eu quero mostrar nós estamos chegando praticamente aí na metade da temporada e tem muito clube trocando de treinador e muito clube tendo que se reforçar porque precisa consertar coisa andando, né? O Chelsea, por exemplo, não ganha 5 jogos, o United foi buscar o Rubem Amorim, continua na 13ª posição, vinha de 4 derrotas, empatou com o Liverpool. Então, times graúdos aí precisam. Então, o Olympique de Marseille, por exemplo, estava na parada com o Andrés Pereira. Talvez a coisa não tenha fechado por 2 motivos. Um é o que o Soler falou, talvez a vontade do jogador. E o Marco Silva, que é o treinador português, como é que funciona a cabeça? Ok, libero, mas quem vocês vão me trazer? Pressiona-se a diretoria para liberar um jogador, tem que vir outro. Caso, por exemplo, hoje parece que o Porto está pensando, e saiu aqui na imprensa portuguesa, que o Porto pode entrar contra o São Paulo na FIFA por aliciar o Wendel, lateral esquerdo, por ter tido, acho que já espécie no pré-contrato, alguma coisa muito parecida. O Vitor Bruno não está só explicando essa situação do Wendel, o Porto alega que a negociação rolou
antes do prazo dele poder assinar o pré-contrato. Ele assinou o pré-contrato com o tempo mínimo de 6 meses. Só que o Porto alega que o São Paulo já tinha fechado com ele antes desse período. Então é isso que o Porto vai ter que provar na FIFA. Veja, e o Vitor Bruno, técnico do Porto, né, já que ele vai ser nosso adversário mundial, não estava contando com o jogador, não estava colocando o jogador, né? Mas também não sabia o que fazer. Por quê? Olha, eu até libero, mas quem vocês vão trazer? Eu não posso liberar o jogador, eu preciso de um lateral esquerdo e não tem. Então é um pouco, assim, aqui é um pouco diferente do que aí, onde os clubes brasileiros vendem, os treinadores entendem que tem que vender e tudo mais. Aqui o cara até aceita. Então é muito o que o Marco Silva pensa em respeito do Andrés. Podemos liberar. Se é bom pro cara, ele quer ir jogar no Brasil, quer voltar pro Brasil, até entendo. Mas antes de todo mundo é o pensamento do treinador. Então, assim, pode ter sido isso que tem acontecido pro Andrés Pereira ainda não ter realmente efetivado a ida pro Palmeiras. Mas o que indica é que ele quer o Palmeiras. Eu acho que ele quer, o Palmeiras quer, acho que vai demorar. Essas coisas demoram um pouco, né? Esse tipo de transação, ela demora um pouco, né? Tem gente que só ia reclama. ser rápido se o Palmeiras chegasse com 30 milhões de euros. Aí resolvia rapidinho. Mas era então, chegou com 20, vai demorar. Mas é sobre isso que eu queria falar. Eu sei que o William vai apresentar, mas era exatamente isso que eu vou falar. Todo mundo queria, eu também gostaria, mas hoje, em 2025, esse tipo de contratação, a diretoria do Palmeiras pode definir como complexo. Não as negociações de 21 para 22, que era sigilosa devido à complexidade, e vinha Jair, Atuesta, Navarro, Lomba, né? Esses jogadores. Que complexidade tinha essas negociações? Então, o histórico da diretoria do Palmeiras, né, em falar em rotular e definir contratações como complexas, agora bate, porque essas são complexas. Você tirar o Paulinho do Galo, pra mim é complexo. Você tá mexendo com 2 times e com 3 staff, e com a vontade de 3 jogadores. Ele querer vir e os outros 2 quererem ir. Quando você vai tirar do Fulham um jogador, é complexa. Quando você vai pro Grêmio tirar o Vila Sante, que é capitão, é complexa. Esse tipo de contratação, isso que tá acontecendo nesse momento, que a torcida do Palmeiras pode até falar que é demorado, e tudo mais, mas vai ser potencializada a crítica na diretoria pelo histórico da falta de atitude e por outros anos que não foi feito. Isso que está acontecendo com esses jogadores, infelizmente, é normal, porque é o que o Soler falou. Não é porque tem 30 e vai lá e coloca, não é porque querem colocar jogador, querem colocar Zé Rafael, outras querem colocar o Rony. Então, eu só queria dizer isso daí, não é passar pano, mas é entender que esse tipo de negociação é complexa, mas vai ser muito mais, a diretoria do Palmeiras vai ser muito mais pressionada pelo histórico dela, de rotular outras contratações pífias como complexas, e claro, a temporada de 2024 com o Campeonato Paulista, em 2025 vai ter muito mais pressão para a contratação. Em outros anos a gente estava aqui, o William principalmente, falando que o Palmeiras tinha que trabalhar na boa, e eu falar de contratação, de reforço, que mesmo ganhando precisava, mas muita gente falava que não precisava por causa dos resultados. O resultado em 2024 não aconteceu, então a diretoria do Palmeiras vai ser muito mais pressionada. Logo de cara, meus amigos, o Facundo Torres balançou as redes no primeiro treino com bola da pré-temporada. Já deu para sentir que ele tá faminto para vestir o manto e honrar a camisa. 2 gols, muita movimentação e aquele sorriso no rosto que contagia. Se liga nas palavras dele. Os companheiros me receberam espetacularmente bem. Falei primeiro com o Piquerez, que é meu amigo, depois com todos. É um grupo incrível e vamos conseguir coisas boas juntos. Que moral, hein? Nosso elenco, além de ser forte tecnicamente, também é uma família. Isso faz toda a diferença em campo. E ele também comentou sobre a ansiedade para começar 2025 com o pé direito. Facundo assinou com a gente até 2029 por 12 milhões de dólares, ou cerca de 71 milhões de reais, para quem quiser converter. Investimento alto. Com certeza. Mas a diretoria não erra quando se trata de contratações certeiras. E por falar em ansiedade, a estreia do Verdão no Paulistão tá logo ali, quarta-feira, contra a Portuguesa, no Allianz. E tudo indica que Facundo já vai estar à disposição. Você também tá contando os dias para vê-lo em campo? Imagina ele entrosando com Rony, Dudu e Veiga. Que ataque, meus amigos! Ah, e antes que eu esqueça, outro reforço do Verdão para 2025, o Paulinho, ainda está se recuperando de uma cirurgia na canela. A previsão é que ele volte a jogar só em abril, mas vale a pena esperar. Enquanto isso, a gente foca no que já temos de bom, e olha que não é pouco. Nação, 2025 tem tudo para ser um ano inesquecível. Com Facundo Torres, Paulinho e a força do nosso elenco, o sonho de conquistar ainda mais títulos está vivo.
Agora é esperar pela estreia e empurrar o Verdão rumo às vitórias.